Olá pessoal, mais um quadro da segunda Hiperlusta. Eu sou Murilo Veralino, formado em Tecnologia e Análise de Dados e sou auto-pesquisador da Ciência Conscienciologia desde o segundo semestre de 2008. Recentemente aí, o nosso amigo lá, piauiense, o Whindersson Nunes, ele anunciou que se internou para tratar da sua depressão. Na minha opinião, ele fez tomou uma ótima decisão e eu já vinha percebendo que ele, com as atitudes que ele acabava demonstrando, aparecendo nas redes, era um pedido de ajuda, na minha opinião. Eu acabei acompanhando esses YouTubers que se tornaram muito famosos, com muitos seguidores, e eu lembro dele lá na simplicidade dele ali, no quarto dele ali, fazendo vídeos na webcam, bem fraquinha. Eu estou na dúvida se era webcam ou câmera, mas tudo indica que era na webcam, bem fraquinha. E ele, inicialmente, ele acabou perdendo o canal, recuperou. Então esse camarada, ele conseguiu vencer, saiu lá de Piauí, conquistou o mundo. E aí a fama aconteceu, Hoje em dia é muito rápido esse processo de se tornar famoso na internet. Isso mexe com a cabeça de qualquer mortal. E como eu vou falar aqui, tentando colocar alguns aspectos do paradigma consciencial para as pessoas entenderem o quão é complexo essa situação, No caso do Whindersson Nunes, é bem claro que existe uma comorbidade. Então são várias doenças ali envolvidas, atuando concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Então nunca é fácil, o ser humano sempre é complexo, mas o interessante é que ele já vinha demonstrando sinais, e esses sinais muitas vezes os médicos convencionais não vão conseguir captar, os psicólogos convencionais, os psiquiatras convencionais não vão conseguir ajudá-lo, como ele já, tenho certeza, antes de tomar essa decisão, ele já passou por profissionais aí que não conseguiram estabilizá-lo consciencialmente, espiritualmente, porque é um processo muito complicado. Muitos desses médicos, eles vão admitir só o corpo físico, e o ser humano não é só o corpo físico. O ser humano é um composto mais elaborado, mais complexo. Todo ser humano, independentemente de crença, religião, de não religião, a pessoa se considera à toa na vida, ateia, o ateu, e mesmo assim, sem nenhuma espiritualidade, a pessoa tem os 4 corpos de manifestação: o corpo físico, o corpo energético, o corpo mental e o corpo emocional. Então não adianta querer se safar desse processo que é parafisiológico, não só fisiológico. Eu explico. Na condição dele, que fazia muitos vídeos e acabava dependendo do público ali, é a questão bem complexa de lidar, porque existe muita concentração de pensamentos, sentimentos e energias em cima dele. Então são milhões de pessoas fazendo essa evocação dele. E também tem um processo que é bem complexo, que ultimamente eu sempre acabei percebendo, e nele foi mais complicado ainda, porque as mulheres que se aproximavam, infelizmente, tem a questão do interesse, não porque gostavam dele. Então isso também o magoava. No íntimo ele sabia que as mulheres só queriam usar ele como um processo ali de alpinismo social. Então isso incomoda qualquer ser consciencial, tanto homem como mulher. Ninguém quer ser usado numa relação. Isso era, na minha opinião, era bem complicado para ele levar, e até não conseguiu manter relacionamentos conjugais há muito tempo com determinadas namoradas aí que ele acabou aparecendo na internet com elas. Eu resolvi fazer esse vídeo em solidariedade a ele. Realmente muita gente criticando, muita gente falando besteira, e poucas pessoas entendendo o lado desse ser humano que acabava fazendo graça para os outros, mas é aquela paradoxo do palhaço deprimido, Ele ia no palco, mas terminado o show ali, ele conseguiu sair da internet e ir para o mundo real, que é outro processo que é bem difícil, Muita gente só ganha dinheiro no virtual, e é até mais fácil ficar fazendo vídeos na vida real. Não é tão difícil assim para a pessoa que é muito criativa, que já traz coisas de vidas passadas, que já traz conhecimentos inatos. Isso não é tão complicado, mas ele conseguiu sair do virtual e foi para o real e fazer o humor
Hoje em dia também é um processo bem complicado, que é muito mimimi. Então ele conseguia fazer uma comédia mais leve ali que muita gente gostava. Eu particularmente não era muito fã, mas eu lembro, né, dele aparecendo, fazendo muito sucesso. Eu fui mais fã do PC Siqueira, que infelizmente sucumbiu de tal forma que acabou tirando a própria vida. E do Felipe Neto no início, né? Depois eu deixei de acompanhar o tanto PC Siqueira, que agora nem está aqui mais entre nós, que ele acabou sucumbindo num processo parecido do que o Whindersson Nunes. O problema do PC Siqueira é que ele foi mais orgulhoso, né? Foi mais entrou nesse processo aí de não conseguir lidar com o próprio orgulho ferido, né? Sofrimento interior. O Whindersson Nunes é mais humilde, é mais modesto e abriu mão do egão, do orgulho, foi lá. Ele mesmo se internou porque a situação estava complicada e muitas vezes as pessoas acabam procurando subterfúgios, né, medidas para aliviar a dor e acaba criando mais problema. Pode ser o caso dele, eu não tenho muita ciência, mas o que estão dizendo aí, que pode ser que o processo é mais grave do que muita gente imagina, né? Pode ter até relação aí com dependência química. Mas de qualquer forma são coisas complexas que todo ser humano pode entrar numa crise dessa. Então, o que hoje em dia muita gente não sabe é trabalhar com as próprias energias conscienciais, fazendo estados vibracionais. O próprio Whindersson Nunes, ele uma vez relatou que ele tinha paralisia do sono. E, na verdade, isso é catalepsia projetiva. Então, a medicina tradicional lida com paralisia do sono, mas, na verdade, chama-se catalepsia projetiva. A pessoa ela acaba ficando... A explicação, vou tentar colocar em palavras mais fáceis de serem compreendidas, é porque todos nós somos seres conscienciais compostos por 4 corpos de manifestação. Então, tem o corpo físico, que é a medicina convencional acha que é só isso. Tem o corpo energético, que é o energossoma. Tem o corpo emocional, que é o psicossoma. E tem o corpo mental, que é o mentalsoma. O problema que acontece na catalepsia projetiva, que é o corpo emocional, o psicossoma, quando a gente dorme, ele sai, que é o perispírito no espiritismo. E às vezes quando ele volta, ele acaba não encaixando direito. A pessoa tem aquela sensação de paralisia do sono, mas é porque o corpo, que eles chamam de corpo astral também, né, o psicossoma, o perispírito, não encaixou direito no corpo físico e dá aquela sensação ruim. Até meu irmão também já passou por isso, dá aquela agonia extrema, né, que a pessoa fica até com medo. Aí, por isso que eles chamam paralisia do sono na medicina convencional, mas é uma catalepsia projetiva. Os corpos não estão encaixados, ou seja, o corpo físico está ali esperando, é que nem uma luva. O psicossoma acabar vir, o psicossoma precisa vir e encaixar no corpo físico, como uma luva. Então, e quando não há esse encaixe correto de forma rápida, há essa sensação ruim. E é conhecido na medicina convencional como paralisia do sono, mas na verdade chama-se catalepsia projetiva. Então até isso ele tinha e não foi tratado de forma correta. Então ele chegou num processo aí de ele mesmo se internar. Espero que ele esteja aos cuidados dos melhores profissionais, que esses profissionais também abordem, né, essa questão mais integral da consciência, porque a medicina integrativa, né, a medicina do futuro é essa, que não acha que tudo ligado a espírito, consciência, alma é fantasioso. Tem muita gente que pira na batatinha falando disso, mas não quer dizer que não existe. Existe. Todo ser humano é composto por uma consciência, por uma alma, por um espírito. Esse corpo a gente está só usando provisoriamente para se manifestar nessa dimensão humana. Então, vale a pena os profissionais que estão cuidando dele aí. Eu espero que tenha noção disso, né? Fazer uma medicina mais integrativa, uma medicina mais integrada, uma consciencialidade mais ampliada desses profissionais, ou seja, uma espiritualidade mais elevada, porque senão vai ser mais do mesmo, né? Ele vai sair de lá não tão bem como ele entrou. Então vamos colocar as melhores energias aí, que ele possa sair melhor do que entrou e possa ser exemplo depois de ter melhorado, fazer palestras pelo Brasil afora e escrever um livro, como ele superou, né, esse processo aí tão difícil de ser famoso hoje em dia, e usando a internet para se manifestar, ele acabou ficando muito conhecido virtualmente e não é fácil saber lidar com milhares, bilhões de visualizações. Então é um processo complicado aí que o Whindersson Nunes acabou se integrando, acabou se internando para melhorar. É uma pausa, né, necessária para ele sair melhor dessa parada.